Olá, graça e paz. Hoje eu quero ler Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente vós e vossa descendência. Israel era um povo que ele vivia ali obstinado, ele vivia ali confuso, ele vivia ali indeciso em saber qual caminho a seguir. Como que era o relacionamento do povo de Israel com Deus? Quando Deus dava aquilo que eles queriam, eles adoravam o Senhor. Quando Deus deixava eles escolherem aquilo que eles desejavam escolher, Deus já não estava favorecendo aquilo. Deus não era a favor daquela situação. Então Deus deixava eles à mercê da escolha deles. E aí eles se davam mal, porque eles iam pelos seus próprios corações. E aí Deus chamava o povo, instruía o povo e falava, o caminho é esse. O povo ia lá e consertava de novo. De repente o povo ia, se desviava de novo. E assim ia sucessivamente. Esse era o comportamento do povo de Israel. E aí esse versículo, ele nos mostra claramente o bem e o favor que Deus quer fazer para nós. Porque Deus, ele sendo Deus criador, ele sendo Deus que tem controle de todas as situações, ele poderia simplesmente transformar o povo de acordo com a vontade dele e acabou. Mas não. O que Deus colocou para o povo de Israel foi que eles fizessem escolhas. O que vocês querem escolher? Hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E ainda assim, Deus é tão misericordioso que Deus não deixou eles decidirem. E agora vamos escolher o quê? Deus falou, escolhe a bênção. Eu coloco dois caminhos diante de vocês, mas escolhe a bênção. Porque a bênção vai te levar para os lugares serenos, para os lugares de paz, vocês vão ser abençoados. Vocês vão estar próximos de mim. Mas ainda assim, nós vamos ver em toda a Bíblia que o povo de Israel se desviou. E hoje, essa palavra se encaixa em nossa vida? Quantas vezes nós ouvimos falar do tal livre-arbítrio, o tal livre-arbítrio que é tão discutido entre os teólogos, tão discutido nas igrejas, se existe livre-arbítrio, se não existe livre-arbítrio, se Deus é a favor disso, a favor daquilo. O que Deus coloca diante de nós são dois caminhos, a bênção e a maldição. Todavia, Deus ainda fala para nós até hoje, escolhe a bênção. E quando você escolhe a bênção, você está seguindo os propósitos de Deus. Quando você escolhe a bênção, você está atraindo coisas boas para o seu lar, para a sua família, para a sua casa. Quando você escolhe a maldição, você está abrindo uma porta para o inimigo. Quando você escolhe as coisas más, você está abrindo o seu corpo para que coisas ruins entrem nele, para que demônios se apossem dessa situação. E aí começa tudo a dar errado. E aí você vai fazer o quê? Foi o Senhor que colocou diante de mim, então eu escolhi o que o Senhor me propôs. Mas Deus te coloca dois caminhos, só que Ele te indica qual caminho seguir. Então quando você escolhe o caminho mau, quando você escolhe o caminho da maldição, é uma escolha sua, não é uma escolha de Deus. Deus jamais é a favor de que você escolha o caminho do mal. Tanto que Ele te mostra o caminho a seguir. E isso você vê constantemente na história da Bíblia. Chegou um tempo que Deus cumpriu a promessa dele. Ele enviou o filho da mulher. Aquele que ele prometeu lá no Jardim do Éden para a serpente. Falou, vai nascer a semente da mulher que vai te pisar na cabeça. Todavia você vai lhe ferir o calcanhar. E veio Jesus, o Filho unigênito de Deus. O caminho de bênção. O caminho que leva à verdade e à vida. Ainda assim, as pessoas continuaram escolhendo o caminho da maldição. Porque nós vamos ver que Jesus perdeu discípulos, Jesus perdeu amigos, o povo, o próprio povo ali, judeu ali da época da cidade de Jesus, não quis segui-lo. Então o povo fez sua escolha. E no momento da crucificação de Jesus, nós vemos na Bíblia que muitas pessoas se arrependeram. Pessoas saíram batendo no peito de arrependimento, porque viram que de fato ele era o Filho de Deus.
Mas a diferença disso é que essas pessoas ainda, pela graça, tiveram uma oportunidade. Se eles se arrependeram de fato, eles foram aceitos pelo Senhor. Mas eu preciso te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Está chegando o dia onde novamente Jesus virá. Dessa vez, não para ser morto, não para ser crucificado. Porque ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E o que ele tinha que cumprir de sacrifício, ele já cumpriu. Agora ele vai vir para arrebatar a sua igreja. E aí eu te pergunto, qual caminho você tem escolhido? Você tem escolhido o caminho da bênção, o caminho que leva à verdade, à vida? O caminho que Deus ordenou que você escolha desde a primeira vez que foi escrito isso na Bíblia? Ou você tem procurado satisfazer a vontade da tua carne? Porque você quer ser livre, você não quer ser escravo. Muitas pessoas julgam estar numa igreja porque, eu não vou para a igreja porque é escravo. É ser escravo disso, de pastor, é ser escravo de Bíblia. Se Deus é de fato um Deus verdadeiro, Ele é um Deus que prega a liberdade. Só que Jesus vai vir, Ele vai cobrar a sua escolha. Ele vai cobrar a minha escolha. Hoje, irmão, pela graça do Senhor, eu escolhi o caminho da bênção. Eu estou no caminho da bênção. Não é questão de santidade, é questão de escolha. Continuo sendo pecador como você que ainda não aceitou Jesus. A diferença é que todo dia eu escolho andar no caminho da bênção. Decida hoje, meu irmão, entre o caminho da bênção e o caminho da maldição. Deus colocou os dois diante de você. Mas assim como disse o Senhor, eu digo para você, escolha o caminho da bênção. Escolha o caminho que leva à verdade e à vida. O caminho que leva à vida eterna. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.